A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós também estejamos em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Creiam que fazer o estudo da Bíblia é o maior privilégio que o Senhor pode dar a todos nós. É tão prazeroso nós estudarmos a verdadeira palavra de Deus e no capítulo de hoje nós vamos entender o quanto é importante, o quanto faz bem para nós termos esse conhecimento e o quanto Deus se agrada de nós por andarmos nos estatutos do Senhor, nos mandamentos de Deus e ainda termos esse prazer de separarmos alguns minutos do nosso dia para entendermos a Escritura, o presente que o Senhor deixou para nós, que é a história de quando Deus criou o homem, como o Senhor guiou o homem, como o Senhor cuida do homem e que tudo que está acontecendo no nosso mundo desde os tempos primórdios é responsabilidade pelas nossas escolhas. Então vamos fazer bastante atenção no capítulo de hoje. Nós vamos estudar a respeito de Oséias, o rei de Israel. Mas a lição aqui ela é imensa e de grande valor para nós. Então, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Reis, capítulo 17. E no primeiro verso diz: No ano 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Ilá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. No capítulo anterior nós estudamos sobre o reinado de Acaz, o rei de Judá, aquele que andou totalmente nos maus caminhos. Hoje nós vamos estudar sobre Oséias e nós vamos ver a maldade, tudo que acontece nos dois reinos, mas no reino de Israel é muito pior. A partir do verso 3 vai dizer que contra ele subiu o rei da Assíria chamado Salmanaser. Este rei pelejou contra Israel, se sobressaiu, ganhou a batalha e subjugou ao rei de Israel, o rei Oséias, e por isso eles pagavam altos impostos, todos os anos pagavam impostos muito altos porque eles estavam como servos, estavam sendo subjugados. Ainda existia o reinado de Israel, mas sob comando lá da Assíria, né? Eles pagavam imposto, tipo assim, você me paga para eu deixar você em paz. Mas 3 anos depois, esses impostos eram muito altos. O rei Oséias não quer mais pagar, não paga mais, pede ajuda para o rei do Egito, chamado rei So, para que pudesse ir pelejar contra a Síria, ajudasse ele a pelejar contra a Síria. Não deu certo porque o rei da Assíria ficou sabendo dessa história, desses mensageiros que foram ao Egito e mandam prender ao rei Oséias. Então o rei Oséias se torna um prisioneiro. E o povo é espalhado. O rei da Assíria tira o povo de Samaria, espalha esse povo e traz o povo dele para morar em Samaria. Mas por que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Lembre-se que nós já estamos estudando o fim de Israel, o fim daquele povo. Porque o povo pecou muito contra o Senhor. Mas muita coisa que nós vamos estudar aqui, que nós vamos ler deste abençoado livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, que são coisas muito atuais. E dá a impressão que nós estamos lendo uma notícia atual, uma notícia que está passando no jornal hoje. Prestem atenção, por que Deus está permitindo tudo isso? Verso 7 diz: E sucedeu assim porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, o seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e eles temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. E levantaram estátuas e imagem, e queimaram incensos, e fizeram coisas ruins que provocaram a ira do Senhor. E serviram a ídolos, dos quais o Senhor lhe havia dito: não farei estas coisas. Eles fazem tudo o que é mal. Aqui eu fui lendo alguns trechos, mas eles fazem coisas abomináveis, assim como a Bíblia diz, fizeram o que era abominável ao Senhor. Verso 13, prestam bastante atenção que o Senhor diz assim:
E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos e profetas. Vejam, o Senhor está falando assim: eu enviei o mandamento, eu enviei o estatuto. Quando ele fala o Senhor protestou, o Senhor alertou, o Senhor avisou: olha, saiam do mau caminho, sigam meus mandamentos, meus estatutos, aqueles que eu mandei para os seus pais, aqueles que eu mandei para os seus ancestrais, através dos meus profetas. E continua dizendo: porém, não deram ouvidos e antes endureceram sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos. Então, os filhos de Israel, aqueles que o Senhor chamava eles de peculiares, né? Eles eram especiais para o Senhor cuidou deles durante 40 anos, mandou maná. Quando reclamaram da carne, o Senhor mandou codornizes, o Senhor sustentou esse povo, deu força para eles para que atravessassem o Jordão. E quando eles chegaram na terra prometida, aquela que foi prometida para os ancestrais, para os pais deles, a ordem que eles limpassem, matassem todo aquele povo que adorava outros deuses. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles passaram a adorar o Deus desse povo estranho, dessas nações, e ali eles começaram a pecar. O Senhor protestou, o Senhor avisou. Mesmo assim eles faziam o que era errado e andaram totalmente nos maus caminhos. Verso 18 diz: pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel e os tirou de diante da sua face, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. 10 faziam parte do reino do norte. E Judá era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que foram unificadas como Judá. Então aquelas 10 tribos o Senhor falou: chega, não quero mais, tirou da face do Senhor. Verso 22 diz assim: assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, e nunca se apartaram deles. Lembre-se que Jeroboão foi o primeiro rei que não vinha da descendência de Davi e que reinou sobre Israel. E ali ele começou a pecar e levou todo o povo de Israel a pecar junto com ele, criando dois tourinhos de ouro, colocando eles lá para adoração. Mas entrava um rei, saía outro rei, e esses bois continuavam ali, eles continuavam adorando, né, a animais, não reconheciam todo o poder e graça de Deus. Verso 23 diz: até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, e assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria até o dia de hoje. Glórias a Deus. Vejam que quando ele diz até o dia de hoje, até o momento foi escrito o livro 2º de Reis. Mas é tão atual a informação que até o dia de hoje, até esse ano 2022, quando nós estamos, até hoje, Israel ainda sofre uma briga por a quem pertence as terras de Israel. Ali tem um grande problema, porque tanto a Palestina reivindica aquela terra como terra sagrada para eles, quanto os judeus também reivindicam e falam: não, essa terra aqui é nossa. Até hoje existem guerras, matanças, derramamento de sangue por causa dessa terra. E quando ele diz até o dia de hoje, é tão atualizado que até o dia de hoje isso está acontecendo. Santo é o Senhor. Verso 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel e de Cuta e de Ava e de Ramate, de várias e várias cidades, para habitar na cidade de Samaria, porque ele tinha tirado de lá todo o povo de Israel. Mas o Senhor também se irou com esse povo. O que o Senhor fez? Mandou leões. E os leões começaram a comer essa gente toda. Então o rei da Assíria lembrou do seguinte, disse: olha, o povo de Israel tem um Deus, e o Deus deles é um Deus muito forte. Então, levem sacerdotes para Samaria, para que esses sacerdotes ensinem a este povo que agora habita em Samaria
quais são os mandamentos e estatutos do Senhor. Assim, eles mandam ao sacerdote. O sacerdote está lá ensinando quais são os mandamentos, estatutos, mas esse povo é adorador de outros deuses, de outras nações. Eles temiam ao Senhor, mas adoravam a outros deuses. Verso 29 diz: porém cada nação fez os seus deuses e os puseram nas suas casas e nos altos que os samaritanos fizeram, e cada nação na sua cidade, nas quais habitavam. Vejam que cada um criou o seu Deus. Imagine se eu crio o meu Deus. Então eu passo a dizer que o meu Deus é muito melhor que o seu Deus, é muito mais poderoso. E aí, cada um cria o seu Deus. Imagine quantos deuses não tinham no meio dessas nações. E eles criavam esses deuses e levavam para os altares que deveriam ter sido feitos os sacrifícios e as ofertas a Deus Todo-Poderoso. Mas ali cada um fazia para o seu Deus. Era uma bagunça, era uma coisa assim terrível. Já lá no finalzinho, no verso 40 diz: porém eles não ouviram, antes fizeram segundo os seus primeiros costumes. Eles não deram ouvido ao que os sacerdotes ensinavam, cada um mantinha o seu costume, temiam ao Senhor e adoravam outros deuses. Assim, essas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens e esculturas. Amém, glórias a Deus. Assim termina o capítulo 17. O capítulo 18 vai ser maravilhoso. Te convido a não perder o capítulo de amanhã, que também temos grandes ensinamentos. Para nós, irmãos, ficar claro que tudo que tem na Bíblia é atual, é maravilhoso, é verdadeiro, é ensinamento, é instrução. Então nós devemos verdadeiramente não só fazer a leitura, mas guardarmos o ensinamento que o Senhor tem nos dado dia após dia. Quando nós dissemos que a Bíblia, a palavra do Senhor, é o pão que alimenta a nossa alma, é conhecimento puro, que nós possamos ler e entender e aprender com esse povo que andou contra o Senhor. E Deus falou assim: olha, não quero mais saber desse povo, que nunca isso aconteça com a gente. Que quando a gente se sinta enfraquecido, quando a gente se sinta que está afastado de Deus, que a gente possa ter a coragem: Senhor, eu estou fraco, eu estou errante, eu estou pecando, Pai, mas segura a minha mão, me levanta, Senhor, porque eu estou caído. Ora ao Pai Todo-Poderoso. Não existe uma oração que a gente faça e que fala: essa oração é perfeita. A oração perfeita é aquela oração vindo do nosso coração, né? Não é necessário que eu esteja dentro de uma igreja, porque o Senhor, Ele ouve o íntimo do nosso coração. Muitas vezes não é necessário nem falar nada. Às vezes a nossa lágrima conta para o Senhor o desejo do nosso coração, né? Quantas vezes nos faltam palavras, mas sobram lágrimas, e ali o Senhor cumpre o desejo do nosso coração, vem ao nosso encontro, nos traz a vitória, nos entrega, o Senhor nos acalanta, o Senhor cuida de nós. Então, irmãos, o que eu sempre peço e acredito, falo: Senhor, esteja junto comigo, eu entrego minha vida nas Tuas mãos, consagra, Senhor, a minha vida, a minha família, a minha casa, os meus parentes, os meus amigos. Eu também sempre peço que o Senhor consagre e abençoe grandemente a cada um de vocês que param para assistir esse vídeo, para estudar junto comigo a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a todos vocês grandemente. Vamos orar? Nosso Deus e nosso amado Pai, mais um dia, Senhor, nos colocamos diante de Tua santa e gloriosa presença, com grande alegria no coração, Pai. Queremos Te agradecer por mais esse dia de vida, por ter nos sustentado até o presente momento, por isso tudo que nós fizemos hoje, Senhor. Que nós possamos ver, Pai, quanto é triste o povo que se afasta, que se aparta da Tua lei, dos Teus mandamentos, dos Teus estatutos. Por isso vamos Te pedir humildemente, Senhor, venha ao nosso encontro, Pai. Não nos deixe desviar do Seu caminho. Que a gente não saia, Pai, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que os nossos pés possam andar em retidão. E que nós, Pai, possamos entrar pelo portão estreito, para um dia termos a graça de ver a Tua face como ela é. Pai, corrija nossos passos, Senhor, corrija nosso coração, derrame sobre nós a humildade. Dê pra gente, Pai, de presente a sabedoria, aquela que vem do alto. Nos ajude, Senhor, a cada dia estarmos mais próximos de Ti. Tudo
tudo que nós te pedimos e te agradecemos em nome e intermédio do teu Filho, no Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus por tudo. Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua paciência. Deus te abençoe grandemente. E eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.